Essa aula que eu vou fazer é uma aula de resolução de exercício. É uma aula que tem explicação, porque é uma aula sobre inequação, tá certo? Mas eu não vou explicar, porque eu vou estar deixando para vocês, não nesse vídeo aqui, tá certo? O vídeo que vai estar as explicações vai ser os 2 vídeos anteriores a esse. Esse vídeo aqui é um vídeo de resolução de exercícios. Bom, eu vou utilizar 2 aulas que eu já utilizei com o primeiro ano do ensino médio sobre inequação. Não fazia sentido eu gravar a mesma aula, sendo que eu iria explicar exatamente a mesma coisa. Estudo do sinal, inequação, então tudo que está naquelas aulas está disponível aqui no link para vocês. Essas aulas vão aparecer antes dessa aula aqui que eu estou fazendo sobre a resolução dos exercícios referente à matemática 2, certo? Aula 13. Que é uma aula sobre inequações, ok? Matemática 2, aula 13, é uma aula sobre inequações. Então, vejamos. Eu tenho a apostila aqui, PDF, e eu vou me basear por ele na resolução das questões dos exercícios de fixação. Também para que a gente não possa confundir os esquemas, eu vou mudar o fundo disso aqui. Eu vou colocar um fundo de outra cor. Vou colocar o fundo preto, acho bom. O fundo preto acho interessante, acho legal. Dá para dar uma cor a mais para os pincéis, deixa mais vivo. Então vamos lá. Vamos para o exercício de fixação. O exercício de fixação, ele é da página, para quem já está com a apostila, ele é da página 30, sobre inequação. Que a explicação sobre inequação do primeiro, do segundo grau, simultâneos e etc., está nos 2 vídeos anteriores a esse. Então, se você veio direto para esse vídeo aqui e você não entende muito sobre inequação, eu aconselho você a assistir os 2 vídeos anteriores, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim: faça o estudo do sinal das funções seguintes. Considere o conjunto universo igual aos reais. O item A é f de x igual a 8x menos 24. Então, o exercício de fixação da página 30 pede para fazer um estudo do sinal e no item A, f de x igual a 8x menos 24. Só confirmando o enunciado, tá aí. Então, quando a gente quer fazer o estudo do sinal de uma função, o primeiro passo, como você deve ter visto nas explicações dos vídeos anteriores, é você calcular as raízes dessa função, ou a raiz se ela só tiver 1. Então, o primeiro passo é igualar a função a 0. Então, a gente vai descobrir que 8x é igual a 24. Daqui, a gente conclui que x é igual a 24 dividido por 8. Então, o x é igual a 3. Depois que a gente faz o cálculo da raiz da função, o próximo passo é fazer uma reta. No meio dessa reta, a gente coloca a raiz, que nesse caso foi 3. Desse lado, o mesmo sinal de A, e desse lado, o sinal contrário de A. Ou seja, o A é o número que está acompanhando o x, é o coeficiente que acompanha o x, ele é positivo. Então, daqui para cá é mais, e daqui para cá é menos. O que é que significa esses sinais de mais e de menos? É que se eu escolher números maiores que 3, o valor para a função vai ser positivo. Se eu escolher números menores que 3, o valor para a função vai ser negativo. Então, a gente tem que, para y maior do que 0, se eu quiser valores positivos, então x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que 3. Para y igual a 0, x pertence aos reais, tal que x tem que ser igual a 3. E para y menor do que 0, x pertence aos reais, o y é o mesmo f de x, tá certo? Tal que x é menor do que 3. Pronto. Fizemos o estudo do sinal para a função do item A. Vamos para o item B.
acredito que dê para fazer o item B nesse espaço que sobrou aqui. O item B diz o seguinte. O item B é uma função do segundo grau. X ao quadrado menos 8x mais 16. Ou seja, f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 16. Então, daqui a gente vai ter que igualar a zero. Logo, se a gente vai igualar uma função do segundo grau a zero, ela vira uma equação do segundo grau. E aí a gente vai ter delta igual a menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 16. Delta é igual a 64 menos 64. Delta é igual a zero. Então, x é igual a menos b, né? Porque o 8 é negativo, mais ou menos zero sobre 2. Então, daqui a gente vai tirar duas raízes. A primeira raiz será x1, 8 dividido por 2, vai dar 4. E o x2, por um acaso, será igual, porque o delta do negativo. 8 dividido por 2, 4. Então, a gente vai fazer uma reta, e ao invés da gente colocar dois valores para essa função do segundo grau, a gente vai colocar só um, porque as raízes são reais e iguais. A gente faz a reta. No centro dessa reta, a gente vai colocar a nossa raiz que a gente encontrou, que foi 4. Desse lado, não é igual na função do primeiro grau, a gente faz a parábola. Como o A é positivo, então a parábola é com a concavidade voltada para cima. Ou seja, toda a minha parábola está escrita na parte de cima. Então, para qualquer valor que eu pegue para o x, o y será sempre positivo. A não ser que eu pegue o 4, que ele vai ser igual a zero. Ou seja, para y pertencente aos reais, aliás, para y maior do que zero, para y positivo, x pertence aos reais. Qualquer número real serve. Para y menor do que zero, certo? Então, é vazio, não existe. E para y igual a zero, então o x tem que pertencer aos reais, tal que o x tem que ser igual a 4. Tá certo? A gente pode escrever isso daqui assim para a gente poder pular o 4, né? Caso x pertencente aos reais. X pertencente aos reais menos o 4, porque o 4 faz ele ser negativo. Ok? Vamos então para o item C da primeira questão. O item C da primeira questão diz o seguinte. F de x igual a x menos 2 elevado a 7, x mais 3 elevado a 8. A gente tem uma inequação produto, ok? Quando a gente tem uma inequação produto, e aí vocês devem ter visto isso nas explicações dos vídeos anteriores que eu coloquei para vocês, a gente faz a resolução separadamente. A gente vai resolver 1, depois a gente vai resolver 2, ok? Aqui é um 3, não parece, mas é um 3. Então, x menos 2 é igual a 0, x é igual a 2, ok? Então, se x é igual a 2, a gente faz a reta. Coloco 2. Esse desenho deveria ser desenhado 7 vezes, tá certo? Mesmo sinal de A, sinal contrário de A. Como ele vai ser desenhado 7 vezes, menos 7 vezes, ó. Então, isso aqui esse menos iria aparecer desse lado 7 vezes. Menos, 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 menos. Aqui embaixo, eu teria menos, menos, menos 7 vezes. Com a quantidade ímpar de sinais, menos com menos com menos, ou menos elevado a 7 continua menos, certo? E mais elevado a 7 continua mais. Agora a gente vai para o segundo parêntese. Para o segundo parêntese, o que é que a gente vai ter? Para o segundo parêntese, teremos o seguinte, que x mais 3 é igual a 0. Então, x é igual a menos 3. E a gente faz o desenho para o estudo do sinal. O menos 3 está antes do 2, eu vou botar ele mais para cá. Mesmo sinal de A, então para cá vai ser mais e para cá vai ser menos. Bom, como o sinal é 8, o expoente é 8, significa dizer que
todo valor positivo elevado a 8 continua positivo. Todo valor negativo elevado a 8, né, como a gente já conhece das regras de sinais, vai ficar negativo. Então, aqui vai ser mais e aqui também vai ser mais. Ou seja, não vai seguir a regra por quê? Porque não tem como esse parêntese aqui dar negativo. Em hipótese alguma, esse resultado pode dar negativo porque ele está elevado a um expoente par. Qualquer valor elevado a expoente par fica positivo. Ou seja, independente do valor do x, a resposta sempre será positiva. Aí a gente faz uma interseção dos dois resultados que a gente encontrou. A gente tem o 2 e a gente tem o menos 3. Mais com mais é mais. Menos com mais é menos. E menos com mais é menos. Vamos fazer, então, o estudo do sinal. Para o f de x ou y maior que zero, o que a gente tem é x pertencente aos reais, tal que esse x tem que ser maior que 2, porque o sinal de positivo está aparecendo aqui depois do 2, tá certo? Para um f de x negativo menor que zero, não preciso colocar menor que menos 3, basta colocar menor que menos 2. X pertencente aos reais, tal que x é menor do que 2, desculpa. Qualquer número menor que 2 já faz o resultado ser negativo. E para i, f de x igual a zero, poderia ser y também, tá certo? X pertencente aos reais. Os valores que zeraram foram as raízes que a gente achou aqui em cima, que foi o menos 3 e o 2. Então, x igual a menos 3, a menos 3 ou x igual a 2. Ok? Vamos ver, então, o que diz a próxima questão. Vamos ver se o espaço aqui é bom. Dá para fazer a próxima questão aqui, a segunda. A segunda questão diz o seguinte. A segunda questão dá uma inequação produto, ok? E a gente vai ter que resolver esses parênteses separadamente. Então, deixa eu voltar aqui. Perdi um pouquinho. Tá lá em matemática 1 de novo. Matemática 2. Aula 13. Aqui a segunda questão é inequação produto e inequação quociente. 2x menos 6 elevado a 8 vezes menos 2, x menos 5 elevado a 7 sobre x mais 1 elevado a 5. Isso é menor do que zero. O sinal de menor, a gente só vai se importar com ele depois. A gente vai resolver primeiro os parênteses, né, separadamente e achar as raízes para cada um. Então, para o primeiro parêntese, a gente vai ter o seguinte. Vou dar o zoom para a gente ver melhor aqui. Primeiro parêntese, o que a gente tem é 2x menos 6. Então, 2x menos 6 igual a 0. Daqui a gente conclui que x é igual a 3. No segundo parêntese, teremos x menos 5 é igual a 0. Daqui a gente conclui que o x é igual a 5. E no último parêntese, nós temos x mais 1, né? No último parêntese, no parêntese de baixo, é x mais 1. Então, x mais 1 igual a 0. Isso implica que o x é igual a menos 1. Vamos fazer a reta para cada um desses resultados que a gente encontrou de raízes. Então, a gente vai ter aqui... Primeiro que a gente encontrou foi o 3. Depois a gente encontrou o 5. O 5 está depois do 3 e depois o menos 1. Agora vamos colocar os sinais de acordo com o A, certo? Aqui o A é positivo, o A é positivo e o A é positivo. Então não vai alterar os sinais. Desse lado aqui, mesmo sinal de A. Aqui, contrário de A. Vamos olhar o expoente. O expoente é par. Como o expoente é par, não importa. Todos os resultados, independente do valor de x, será positivo. Segundo, vai permanecer porque o expoente é ímpar. Então, o que é positivo fica positivo e o que é negativo fica negativo. E o último, se eu não me engano, também tem um expoente
ímpar. Então, os sinais permanecem. Então, para cá vai ser mais, é o mesmo de A, e para cá vai ser menos. Agora, a gente faz uma interseção das três, certo? Faz uma reta, coloca os três resultados que a gente encontrou. O 5, o 3, bota logo abaixo, tá certo? E o menos 1. Regra de sinal aqui. Mais com mais é mais, com mais, mais. Mais com menos é menos, com mais, menos. Mais com menos é menos, com mais, menos. Mais com menos é menos, com menos, mais. Mas que resultados nós queremos para a inequação? Segundo a questão quer resultados menores do que zero, só conferindo. É isso. Se ela quer resultados menores do que zero, quer resultados negativos, então a solução vai ter que estar entre o menos 1 e o menos 5, tirando o 3, obviamente que o 3 faz o resultado ser igual a zero, tirando o menos 1 e o 5, certo? Então a gente vai quebrar esse resultado aqui em 2. A solução será a seguinte: solução x pertence aos reais, tá o quê? Esse x tem que ser maior que menos 1 e menor que 3, ou esse x tem que ser maior que 3 e menor que 5. Nesse intervalo aqui, claro, pulando o 3, os meus resultados serão sempre negativos. Eu estou pulando o 3 porque o 3 é raiz, o 3 faz o resultado ser zero, tá certo? Então a gente fica por aqui com essa aula para que o vídeo não fique muito longo, para que a gente não se estenda tanto nas resoluções, tá ok? Tente fazer os exercícios propostos de inequação, assista os outros vídeos que eu coloquei ali. Eu vou colocar o esquema dessas resoluções para vocês, assim como os esquemas das aulas que eu já deixei para o primeiro ano, que vocês podem aproveitar, já que o vídeo é o mesmo, tá certo? Então é isso, até a próxima aula. Tchau, pessoal!